Questão número 8 do capítulo 2. O sinal amarelo num cruzamento fica ligado durante 3 segundos. A largura do cruzamento é de 15 metros. A aceleração máxima de um carro que se encontra a 30 metros do cruzamento, quando o sinal muda para amarelo, é de 3 metros por segundo ao quadrado, e ele pode ser freado a 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade mínima que o carro precisa ter na mudança do sinal para amarelo a fim de que possa atravessar no amarelo? Qual é a velocidade máxima que ainda lhe permite parar antes de atingir o cruzamento, certo? Então aqui eu tenho um esquema do que está aí proposto no exercício. Um carro, ele se locomove com uma determinada velocidade. Quando ele chega a 30 metros de um determinado cruzamento, onde tem um semáforo aqui, quando ele chega a 30 metros, o semáforo muda para amarelo, certo? Quando esse semáforo muda para amarelo, o motorista sabe que ele demora 3 segundos para mudar para vermelho, ok? Então, o motorista, sabendo disso, decide acelerar o carro para ultrapassar o cruzamento aqui, ok? O cruzamento, no caso, tem 15 metros. Ele decide acelerar o carro, lembrando que a aceleração máxima do seu carro é de 3 metros por segundo ao quadrado, e ele decide acelerar o carro para ultrapassar todo esse espaço aqui e chegar do outro lado, ok? Antes que o sinal mude para vermelho. Então, a primeira parte da questão, ele pergunta qual é a velocidade. Então, a primeira parte aqui, qual é a velocidade mínima que o carro tem que ter nesse ponto para que ele, imprimindo a aceleração máxima no veículo, consiga atravessar todo o cruzamento, ok? Então, para ele atravessar todo o cruzamento, ele vai precisar primeiro percorrer os 30 metros, depois percorrer mais 15 metros. Entende? Então, ele vai precisar percorrer uma distância D igual a 15 metros mais 30 metros. Logo, essa distância D que ele vai precisar percorrer é de 45 metros. Em que tempo ele vai precisar percorrer essa distância? No tempo S igual a 3 segundos, certo? A aceleração ele foi dada, ele deu aqui 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração aqui igual a 3 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração máxima. Então ele vai acelerar o máximo que ele puder o carro. Então, o movimento aqui é um movimento uniformemente variado. Vamos usar aqui, então, a fórmula do espaço percorrido, certo? Lembrando, x é igual a x0 mais v0t mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O espaço percorrido aqui é o d, ok? Considerando que o carro, no começo do movimento aí, ele esteja na origem, então x0 eu vou considerar como sendo zero. Velocidade 0 é a velocidade que eu quero, que é a velocidade inicial dele. Então esse v0 aqui é o v mínimo. O tempo é o ts, que é o tempo do sinal amarelo. Isso aqui você soma com metade da aceleração. A aceleração que foi dada, 3 metros por segundo, que é essa aceleração, vezes o tempo, novamente, ao quadrado. Então, a velocidade, vamos isolar a velocidade. Essa velocidade mínima vai ser igual a d menos meio da aceleração vezes o ts ao quadrado
dividido por TS. Essa velocidade mínima vai ser, a gente vai substituir os valores aqui, D igual a 45 menos meio, aceleração foi dada ali 3, tempo 3 segundos, 3 ao quadrado 9, tudo isso dividido pelo tempo, que é 3, a velocidade mínima, vamos fazer o cálculo aí, 45 menos meio, 3 vezes 9, dividido por 3 vai dar 10,5 metros por segundo. Vamos transformar em quilômetros por hora, que é a unidade usual para veículos. Então, a velocidade mínima, multiplicando isso aqui por 3,6, dá 37,8. Vamos arredondar para 38. 38 km por hora. Então essa é a velocidade mínima que o carro precisa chegar ali para que ele consiga ultrapassar o cruzamento, ok? Com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora a parte 2 da questão. Parte 2, ele quer saber qual a velocidade máxima. A velocidade máxima que ele quer saber é a velocidade com que o carro ele vai chegar aqui, sendo que ele freando o carro ao máximo, ele consiga parar antes do cruzamento, certo? Nessa faixa vermelha aqui. Então, ele vai percorrer uma distância de 30 metros, certo? Vai percorrer essa distância antes do sinal fechar, certo? Então, ele vai percorrer uma distância D igual a 30 metros. Ele vai precisar frear o carro totalmente. Então, a velocidade final dele, a velocidade final que eu vou chamar de V, tem que ser igual a 0 metros por segundo, que ele vai parar o carro totalmente antes do cruzamento, ok? E ele quer saber a velocidade máxima, ou seja, a velocidade inicial que ele tem que ter aqui nesse ponto, o ponto 0, sendo que a frenagem máxima que ele pode produzir no carro é uma frenagem de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos usar a equação de Torricelli aí, ok? Para resolver essa parte da questão. Então, vamos lá, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço percorrido. Velocidade final, a gente sabe que é 0, porque ele vai parar o carro, ele vai frear o carro até parar. Velocidade inicial, v0, é a Vmax, que a gente quer a velocidade máxima inicial dele, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração aqui a gente sabe que é uma desaceleração, porque o carro está indo numa direção, então ele vai produzir uma aceleração contrária à velocidade, ou seja, uma desaceleração. Então esse valor aqui de 5 metros por segundo eu vou colocar ele negativo. 2 vezes menos 5, ele é contrário à velocidade, menos 5 vezes a distância, que é o dzão que eu tenho lá, ok? Então esse Vmax ao quadrado ele tem que ser igual a 10 vezes 30. Então Vmax ao quadrado vai ser igual a 300. Então esse Vmax vai ser igual a raiz quadrada de 300, a velocidade máxima que o carro vai poder ter naquele ponto vai ser 17,3 metros por segundo. Vamos transformar isso aqui igualmente para quilômetros por hora, fazendo a multiplicação por 3,6. Isso aí vai dar
arredondando 62 km/h, ok? Então essa é a resposta da nossa questão. Essa questão aqui, ele não pede, mas no gabarito ele coloca aí também a resposta se houvesse o cálculo também do tempo de reação do motorista, ok? Então aí você pode fazer com o tempo de reação do motorista, supondo o tempo de reação igual da questão anterior, 0,7 segundos. No começo aqui, antes dele iniciar, você calcularia usando a equação do movimento uniforme, ok? E você poderia fazer aí os cálculos necessários, tudo bem? Então, essa resolução, se ela te ajudou de alguma forma, peço que você avalie o vídeo e deixe algum comentário aí de alguma sugestão que você tenha, tudo bem? Desde já agradeço.